Você já tomou uma decisão precipitada, movida pela emoção, que depois você se arrepende, mas aí tem que carregar as consequências desta decisão? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu quero conversar com você sobre precipitação. Ou melhor, decidirmos sem pensar, decidirmos sem consultar a Deus, decidirmos simplesmente pela emoção. A Bíblia o tempo inteiro me mostra equilíbrio. Nós somos seres espirituais, criados por Deus, mas também temos a razão. Tanto que o apóstolo Paulo, à igreja em Roma, em Romanos capítulo 12, diz culto racional. Eu preciso pensar, eu preciso raciocinar antes de decidir. O autor de Provérbios, em Provérbios capítulo 14, verso 17, diz assim: quem é precipitado pode fazer coisas tolas. Ou seja, vamos deixar a precipitação de lado, vamos pensar, não vamos responder nada no calor da emoção. Pensa direitinho, avalia direitinho as suas palavras antes de colocar algo no grupo da igreja, no grupo da família, no grupo de amigos, no grupo do trabalho. Muitas vezes, depois que as palavras são ditas, não tem mais como voltar atrás. E nós precisamos ter muito cuidado sobre isso. Na caminhada bíblica, estamos lendo o capítulo 11 do livro de Juízes. Esse capítulo me mostra com tristeza que temos gente que está no meio do povo de Deus, faz parte do povo de Deus, mas não conhece plenamente ao Senhor e por isso tomam decisões precipitadas, fazem votos precipitados. A mesma coisa que aconteceu com Jefté continua acontecendo nos nossos dias. Então, o capítulo 11 do livro de Juízes é um alerta. Cuidado com o voto que você faz ao Senhor. Pergunte para o Senhor se Ele quer aquele tipo de voto. Viva uma experiência real com o Senhor. Busque na palavra de Deus o que é certo e o que é errado. Em Jesus Cristo, o Senhor tem nos convidado a viver um relacionamento pleno com Ele. Um relacionamento de santidade, um relacionamento de amor. Afinal de contas, nós já fomos alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Israel continua no mesmo ciclo. Peca, sofre, pede perdão ao Senhor, vem um libertador, um tempo de paz, peca, sofre e assim vai. E é nesse cenário que surge Jefté. O povo estava sofrendo muito numa guerra contra os amonitas. E agora então Jefté chega, mas antes dele ir para a batalha, que o Deus já tinha dito a ele: você vai ter vitória, Jefté, vai para a vitória. Mas ele faz um voto precipitado, que trouxe consequências gravíssimas para ele. E ao mesmo tempo, ele precisou conviver com isso a vida toda. O voto de Jefté está lá em Juízes capítulo 11, no versos 30 e 31, quando diz assim: se me deres a vitória sobre os amonitas, eu te oferecerei em sacrifício a primeira pessoa que sair da minha casa para me receber quando eu voltar são e salvo. Deus já tinha decidido conceder a vitória. O voto impulsivo de Jefté trouxe tristeza para ele por toda a sua vida. Ao mesmo tempo, o problema de Jefté é porque ele estava no meio do povo de Deus, mas não conhecia plenamente ao Senhor. Não conhecia Deus de verdade. Ele faz um voto não pela falta de fé, ele faz um voto porque ele talvez estivesse querendo retribuir ao Senhor a vitória que Deus iria dar a ele. O conhecimento de Jefté em relação a Deus era superficial. A própria lei condenava e continua condenando o sacrifício humano. Está lá em Deuteronômio. Deus nunca desejou esse tipo de oferta. Isso nos leva a uma importante lição.
É possível ser sincero e ao mesmo tempo estar equivocado. Nem todas as atitudes religiosas agradam a Deus. Então nós precisamos reavaliar os nossos conceitos a respeito daquilo que Jesus também tem nos ensinado, porque senão, na nossa ignorância, vamos estar como Jefté, não oferecendo o sacrifício de uma filha ou de uma pessoa, mas fazendo sacrifícios que não agradam ao Senhor. Mas no meu coração, eu estou pensando que eu estou agradando a Deus, como se Deus quisesse troca com a gente. Deus já nos deu a bênção da salvação pelo seu amor, por sua graça e sua misericórdia. Tanto que o autor de Tiago, ele nos ensina algo tremendo. Sejam prontos para ouvir, mas devagar para falar e devagar para ficar com raiva. Quando eu vejo tudo isso, eu olho para Jesus. Jesus, antes de tomar qualquer decisão, ele tirava um tempinho para a oração. Qualquer decisão, eu preciso tirar um tempo de oração na presença do Pai. E a única coisa que eu tenho que dizer para Deus é: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando eu penso em tudo isso, lendo Juízes capítulo 11, somos alertados que uma fé sem conhecimento pode produzir decisões perigosas. Por isso precisamos conhecer Deus por meio da sua palavra, permitindo que ela molde as nossas escolhas. As nossas escolhas precisam estar fundamentadas na palavra do Senhor. E eu quero finalizar com uma pergunta e depois com um versículo bíblico. A pergunta é: você tem tomado suas decisões guiado pelas emoções do momento ou pelo conhecimento da vontade de Deus revelada na sua palavra? E vou deixar com você o texto de Oséias, capítulo 6, verso 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa é na nova versão atualizada da Almeida. Na NVI tem um tom poético, dizendo a mesma coisa. Na NVI diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá a nós como a chuva do inverno, como a chuva da primavera que regam a terra. Então, vamos conhecer mais e mais de Deus, fundamentados na sua palavra. Que o seu dia seja um dia abençoado na presença do Senhor.